A lição do Evangelho foi conveniente para os nossos estudos. Há 2014 anos atrás, ele já tinha dado a sua lição a esse respeito. E muitas vezes, quem lê as parábolas de Jesus não nota o fundo do ensinamento que ele nos fala. E na noite de hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala das desapego das riquezas terrenas. Vamos ver como é que Jesus tratou desse assunto. Ele era um grande contador de histórias. E todas elas, as histórias que ele contava, que hoje é chamado de parábolas, têm extremamente profundo significado moral e espiritual. Então, tudo que Jesus fala no seu Evangelho, ele sempre se refere ao Espírito, nunca à matéria, porque ele representa para nós o personagem espiritual homem na sua evolução. Então, é muita alegoria, porque aquele povo daquela época não tinha muito conhecimento, né? Era um povo bem ignorante, não tinha cultura, só mesmo a elite judaica. Por isso, então, que ele usava dos fatos do dia a dia para contar, então, estas parábolas, que são narrativas, que ocultam fatos morais. Ela oculta comparando realidades da nossa vida. Então, é uma narração em que aquelas comparações e aqueles fatos têm, na verdade, um sentido espiritual moral. Ela sempre encerra uma lição moral. E outra coisa, em toda a história do Cristo, temos que buscar a alegoria da letra, mas por trás a ideia espiritual que ela representa. Então ele iniciou em público uma história. Diz ele assim: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Ele está falando então de um homem da época da elite judaica, porque a grande maioria era muito pobre, miséria, né? Era muita miséria. Então vemos aí que ele está à porta da sua casa e tem ali um doente ali sentado ao lado, um mendigo, né? E ele ora no palacete magnificamente, diz Jesus. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta. Todos os dias, então, Lázaro ali ficava à porta do palacete do rico, deitado, todo coberto de úlceras, que muito estimaria mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Então Lázaro ali passava fome, né? E ele gostaria muito que alguma migalha lhe fosse dada, mas ninguém lhes dava. E os cães que vinham lamber as chagas do Lázaro. Então vejamos, começamos o entendimento dessa história e vamos dar prosseguimento nela. Essa parábola, ela narra a situação de dois espíritos que encarnaram. Um reencarnou numa existência terrena muito propícia à riqueza material. E o outro, coitado, veio para uma pobreza sofrida. Essa então é chamada a lição do rico e do pobre. E ela simboliza nós mesmos.
a humanidade. Vamos ver de que forma. Como é que nós vamos identificar o rico nessa parábola? Rico aqui não significa riqueza de dinheiro, porque, como eu disse lá no início, tudo que Jesus fala é do Espírito. Então, ricos da matéria, de quem está aqui, são aqueles considerados egoístas ao máximo, os orgulhosos, os vaidosos, insensíveis à miséria e ao sofrimento do próximo. São os que preferem viver na ostentação, no luxo, pelo comer e pelo vestir. E eles também são indiferentes a qualquer necessidade do próximo. São insensíveis à miséria e ao sofrimento do próximo. E o Lázaro representa quem? Ora, um pobre também ele pode ser egoísta, orgulhoso, arrogante, mesmo que ele esteja em andrajos e andando com uma caneca na mão, como se aquilo fosse uma riqueza dele. Então Jesus não está falando desse pobre orgulhoso, daquele que não tem dinheiro, nem o que comer, nem o que vestir, mas tem um orgulho, uma arrogância por dentro e são muito duros com os outros. Então vejam vocês o paralelo que se faz entre o rico moral e o pobre moral. É isso que Jesus está querendo falar para nós. Vamos continuar na história. Ora, aconteceu que esse pobre, o Lázaro, morreu. Como nós dizemos no Espiritismo, desencarnou. Alguns amigos nossos falam assim, debulhou. Mas, ele desencarnou. E aí conta a história, a parábola, que ele foi levado pelos anjos. Ora, nós sabemos na doutrina espírita que anjos são aqueles espíritos que já chegaram numa condição de pureza, de auxílio. Portanto, nós vemos aí os espíritos protetores. Os espíritos protetores levaram então Lázaro para o seio de Abraão. Essa conotação seio de Abraão, ela é muito comum para os judeus, os antigos hebreus. Vemos aí o mendigo desencarnado e seio de Abraão. O próprio Jesus se referia a isso, mas ele trocava o nome, ele dizia assim, o reino de Deus, o reino dos céus. Na antiguidade, equivalia-se ao reino de Abraão. Então, quando o judeu fala em Abraão, o judeu está falando de um espírito, de uma envergadura altíssima, de um espírito puro. Porque ele foi o pai de todos os hebreus. Foi ele que criou a nação hebraica. E por isso ele era tido como o pai de todos, Então, estar no mundo de Abraão é estar na felicidade, é estar no céu, E todos os judeus queriam ir então para esse mundo, de Abraão. E o rico morreu também. E teve que ir para o sepulcro, aonde era o inferno. Na literatura hebraica, eles usam muito o grego Hades, que significa o umbral mesmo, mais profundo. Porque nós sabemos que inferno não existe, Então, para nós espíritas, vamos trocar aí pelo umbral. E ele, então, o rico morreu e foi para esse umbral e sofreu muito.
achava em tormentos, e de repente ele levanta os olhos para o céu e viu de longe Abraão e Lázaro. Vocês estão vendo aí, né? A personagem no fogo, olhando para cima no céu, vendo lá o Lázaro todo feliz ao lado de Abraão, ou seja, no céu. Calegares, que é um escritor espírita, ele interpreta muito bem esse momento. Ele diz assim, no seu livro Parábolas Evangélicas: o rico, porque vivera egoisticamente e foi desumano, deixando que enfermos, pobres passassem fome à sua porta, enquanto ele se regalava em jantares finos da época, regados a vinhos, licores, ele começou a ser torturado por um profundo sentimento de culpa. Isso acontece muito. Quem vai para o umbral, em algum momento, ele começa a se sentir culpado. Vem aí o remorso. Então, dentro daquele sentimento de culpa, né, ele se sentia no inferno. E enquanto Lázaro, que havia sofrido com paciência e resignação, né, aquela vida muito miserável, agora vivia numa indizível ventura, num plano elevado da espiritualidade. E aí, o rico, voltando à história, falando ainda com Abraão, ele diz assim: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do dedo na água, para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Então ele se sentia horrivelmente sofrendo, e ele pede então a Lázaro, que está lá nos céus, que traga pelo menos um pouco de água, né, dessa água para refrescar. Olha só o entendimento disso de Humberto de Campos, do seu livro Pontos e Contos. Ele fala assim: Abraão e Lázaro viram no sofrimento do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que dos nossos erros mais profundos sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Deus castiga? Não. A doutrina espírita ensina que não. A cada um conforme as suas obras, já falava o Cristo. Então, Abraão e Lázaro, apesar de penalizados pela situação do rico, não poderiam fazer muita coisa, porque dependeria dele mesmo. E ambos compreenderam que seria contrariar os próprios desígnios divinos levar a ele uma água mentirosa, que não lhe mataria a sede espiritual. Ou seja, a água que ele pedia era a água da vida, aquela fonte eterna que Jesus disse que a samaritana tomasse, ela nunca mais ficaria com sede. Era essa água que ele pedia, porque ele estava pedindo a água do mundo espiritual. E aí nós temos Abraão com o rico. E ele responde assim: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males? Por isso, ele agora está na consolação e você nos tormentos. E ao demais,
Existe sempre um grande abismo entre nós e vós. É verdade, a doutrina espírita nos ensina o seguinte: é muito fácil um espírito evoluído descer até os densos umbrais para resgatar alguém. Mas você chegar lá e tirar alguém de lá é muito difícil. André Luiz nos conta uma historieta em seu livro Nosso Lar, aonde ele pergunta assim: olha, mas se são espíritos, por que foram trazidos de maca, de carruagem, de animais? Precisa disso? Aí Tobias falou para ele: sim, porque são duas aves, a avestruz e a andorinha. A avestruz precisa ser carregada para levar até os céus, mas a andorinha, ela corta os altos montes dos céus. Ou seja, cada um dentro das suas potencialidades. Então, nesse caso, havia um abismo entre o lugar em que estava Abraão, chamado inferno, e o outro lado da vida, o lado espiritual maior. Não era assim tão fácil como ele estava pensando, né? Aí o Abraão explica para ele: de sorte que os que aqui que queiram passar não podem, como também ninguém pode passar no lugar como estás para aqui. Ou seja, há um abismo. Como transportar-se desse abismo? Caligares novamente, ele nos explica assim: Abraão está esclarecendo o porquê do atual rico padecer. Situação essa impossível de ser modificada de pronto, em virtude do abismo existente entre ambos. Mas como facilmente nós percebemos, também aqui não se trata de um abismo físico, mas é um abismo moral. Está na alegoria, né, do abismo a que Abraão se refere. Então, triunfado na aprovação, Lázaro alcançou o outro lado do abismo, porque o estado de paz interior dele era muito grande. Ele tinha criado as asas da sabedoria e do amor, vivendo com resignação, com muita paciência, aquela encarnação resgatória de mazelas. Supõe-se aqui um lazarento, como dizia uma doença há muito antiga atrás. Então, o mal rico não tinha como passar para o outro lado, porque o seu estado de consciência era de muita culpa e de ver errado. E ele então, experimentando essa oportunidade de conversar com Abraão, ele diz assim: eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai. Ele está pedindo para que Lázaro desça à terra e vai até a casa da família dele para dar um recado, porque lá tem os 5 irmãos a dar-lhes testemunho dessas coisas. Então o que ele queria? Que Lázaro fosse lá e falasse com os irmãos o quanto que ele tinha errado, o quanto que ele sentia de arrependimento. Então ele, nesse momento, ele teve uma lucidez espiritual, dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que eles não venham para este lugar. Isso ele pediu. Vamos ver qual é a resposta.
apenas um esclarecimento. No auge desses sofrimentos, da contemplação desses erros cometidos, nós já falamos que ele teve aí um arrependimento, um remorso. E a gente também não deve ser tão rigoroso assim, julgando esse pobre rico, diríamos assim. Veja, ele tem um momento de nobreza. Ele foi capaz de, pelo menos um gesto nobre, lembrar-se dos seus irmãos e pedir a favor deles. Então ele solicita a Abraão que envie Lázaro para adverti-los. Acode-lhe então a mente pedir fossem avisados o que acontecera com ele, aos irmãos que ele deixara na terra. Aí nós vemos também que para os hebreus e atual judeus é possível sim a comunicação dos mortos com os vivos. Tanto é possível que na própria Bíblia houve um excesso de comunicações, e aquilo já estava perturbando todo o povo, e que Moisés proibiu. Moisés proibiu mesmo a comunicação com os mortos, E até hoje algumas crenças ainda continuam com essa proibição. Mas nós sabemos que o Espírito da Verdade, a Pleiade de Jesus, trouxe para nós que a verdade viria e nos libertaria. Então nós vemos aí a comunicação com os mortos. Abraão então retrucou a ele: ora, eles, os hebreus, têm Moisés e os profetas que o escutem. Parece ser uma resposta mal educada, Parece ser de um espírito nobre falar dessa forma, Mas ele está chamando a atenção à consciência moral de cada um. Veja, o rico responde: não, meu pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência. Então ele estava acreditando ainda que se Lázaro se apresentasse lá, que eles sabiam que tinha morrido, eles fariam penitência. E Abraão responde de novo: se eles não ouviram nem a Moisés, nem todos os profetas, e nem mesmo Jesus, como é que eles acreditarão, mesmo que algum morto ressuscite? O ressuscitar aí é voltar, a viver. Eles não entendiam bem a técnica da reencarnação. Então, ressurreição é a mesma coisa que reencarnação, Para eles, tanto voltar para cá ou viver de novo é ressurreição. Então, vejam vocês que eles desprezaram os ensinamentos dos antigos, desprezaram os profetas e se tornaram fariseus, herdeiros de uma riqueza terrível. E olha o que fizeram com Jesus: mataram-no. Então, a negativa de Abraão foi muito lógica. Por quê? Diz André Luiz o seguinte: se você já tem uma semana de leitura do Evangelho, você já sabe o que tem que fazer. Está lá em Agenda Cristã, viu? Está lá, podem procurar que tem essa lição lá. Então veja, ninguém precisa de orientação particular quando ele já conheça os códigos morais divinos vigentes. Dá para a gente pensar nisso, Principalmente nós espíritas que conhecemos o Evangelho. E Emmanuel, ele diz assim: o mundo está repleto de mensagens, emissários há milênios. O grande problema não é esse. O grande problema não está em a gente chamar para que um espírito se incorpore aqui agora e se materialize para que a gente acredite. Mas sim está na deliberação de cada um.
caminhar no seu próprio valor, na direção das realidades eternas. Quantas e quantas materializações ocorreram no mundo e até hoje o Espiritismo é advertido por causa dessas coisas. Então Jesus, disse assim: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então Leon Denis nos diz que todos os homens foram criados iguais perante Deus, da mesma argila, diz ele, Tanto faz estivermos revestidos com andrajos ou com roupas maravilhosas, suntuosas, tanto faz. Sabe por quê? O Espírito é da mesma origem. Todos somos filhos de Deus. Todos, E só vale para a vida futura o valor moral de cada um. Então, aquele que tiver sido grande na terra pode tornar-se um dos últimos lá. E às vezes aqui, aquele que foi o último, que foi um pobre, um simples, mais humilde, venha a ter uma roupagem mais brilhante. Quantas lições nós temos dessa parábola? A lei de causa e efeito, ação e reação, a consequência para cada um dos atos atuais, a tortura daquele que tem o sentimento de culpa, que se sente no inferno, o arrependimento forçado pelas próprias circunstâncias em que nós estaremos do outro lado, pela consequência de uma má conduta. E uma coisa é certa: pela lei de justiça e de misericórdia, nós somos obrigados a refazer o caminho, É isso que se entende por resgatar faltas cometidas. A gente volta aqui para resgatar isso tudo. E por último, os bens materiais não devem ser utilizados apenas para o interesse próprio. Aquele que tem condições materiais, que é rico materialmente dizendo, ele deve manipular isso para o bem da comunidade. Porque se ele der esmola de tudo que ele tem, ele vai ficar pobre também, não é? Mas ele pode sim fazer disso um movimento de progresso para a comunidade, dando emprego a alguém, criando instituições de aprendizado, um monte de coisas que podem ser feitas por aqueles que têm condições. Somos aqui apenas usufrutuário. Vocês já viram falar dos usos e frutos de testamento? O pai da gente ou a mãe da gente morre, deixa lá uso e fruto. Ele não carrega para o túmulo, ele usou enquanto pôde, fruiu enquanto pôde, mas é de quem vai continuar aqui. E aquele que reencarna aqui, ele vai ter esse bem ou não, se for merecido. Então, a diferença entre estar aqui e estar no mundo espiritual é assegurado apenas por correntes vibratórias da nossa consciência. Estar bem, estar em paz, estar em tranquilidade. É isso. E no final de tudo, ela nos ensina a caridade. Tudo nesta parábola tem a ver com a caridade. E Karl Weichschutter nos fala, que a caridade é imprescindível em nossas vidas. É imprescindível para todos os que se abrigam sobre o palio santo de uma doutrina santa. Não importa a religião. A caridade é que nos leva à tranquilidade, ao amor, às bênçãos de Jesus. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos. Vamos nos preparar para o passe. Graças a Deus.